Oi, gente, tudo bem? Nós estamos na nossa primeira live. Eu espero muito que vocês gostem. A gente vai estar falando aqui hoje. Quero agradecer a todos que estão aqui e espero muito que vocês possam ser abençoados com essa live. De onde vocês estão falando? Fala para mim aí. Quero saber. Estou tentando conectar a Simone aqui, que vai ser a nossa convidada de hoje, a minha amiga. Olá! Estamos com a nossa convidada aqui. Tudo bem? Que legal! Como é que você tá? Tudo bem? Ai, tudo bem. Boa noite a todos. O pessoal tá entrando aí ainda. Deixa eu achar um filtro aqui também, né? Porque, né, para dar uma melhorada, né? De vez em quando é bom, né? Principalmente as meninas da nossa idade. É verdade, é verdade. Ai, depois de um dia todo de trabalho, né? A gente chega e estamos aqui, né? Prontas aí para essa live. Eu creio que vai ser um tempo poderoso na presença do Senhor. Nós vamos falar aqui de fé, nós vamos falar de força, né? E tudo isso aí é o que nós precisamos aí para esse tempo, né? Para nós, para os nossos desafios, né? Nesses últimos dias, nesses últimos tempos, né? Nós precisamos de muita fé e muita força, né? E só Deus mesmo para trazer para nós, né? Essa fé e essa força. Amém? Com certeza. Hoje a gente vai falar de um tema que às vezes é muito complicado para muitas pessoas, né? Que é o câncer. É muito tabu. Só de você falar câncer, a pessoa já fica arrepiada, né? E a gente sabe que a gente tem um Deus que cura, né? E que existem. Nós não somos os donos da vida, mas nós sabemos que há uma possibilidade. Assim como eu e você, nós somos sobreviventes de câncer. Sim, Então, sim. nós sabemos o que Deus pode fazer, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Sim, vou estar me apresentando. Aproveitando que nós estamos aí ainda, né, no Outubro Rosa, né? Tá acabando aí o mês. Enfim, Deus ele prepara, né, o momento certo e mesmo ainda dentro do mês de outubro, né, para nós estarmos falando aí, ajudando, né, pessoas a se prevenir, né, porque eu acho que o mais importante é a prevenção, né, o mês do combate ao câncer de mama, mas eu creio que de uma certa forma são para todos os tipos de câncer, né, não apenas mama, né. Bom, meu nome é Simone, para quem não me conhece, né? Quem está aí, que é do Instagram da Gláucia, né? As pessoas que me acompanham aqui, né, pelo meu Instagram, já estão bem, digamos que acostumadas aí com o meu testemunho, porque eu acabei divulgando, né, o ano passado, tem um ano, né, que eu coloquei no meu Instagram, né, Fortalecidas no Secreto, né? Por quê? Porque tem a ver com essa força, né, que o Senhor me deu a partir dessa, digamos que experiência que eu tive com Deus, né? Porque eu creio que quando nós somos sobreviventes, né, do câncer, né, quando nós somos curadas, né, pelo Senhor, tem um antes e o depois na nossa vida, né? Nada mais é igual, né? É claro que as lutas, as situações vão continuar ocorrendo, mas existe uma marca, né, que o Senhor acaba trazendo sobre nós, né? E eu creio que é isso, é sobre isso, né, que é o importante nós falarmos hoje, né? Para que as pessoas que estão de repente aí durante agora um período de tratamento, para que elas possam não perder a fé e verdadeiramente crer que o Senhor pode curar, né? A cura vem dele, né? Amém? Bom, Eu queria acrescentar que eu acho assim, muito interessante a forma que a gente se conheceu, né? Como Deus nos apresentou. sim. Né? Eu estava em tratamento, para quem não sabe, e aí na época eu coloquei o meu nome num lugar aqui no Facebook para me ajudarem a estar me locomovendo, né, para uma quimioterapia. E nesse post houve muitas pessoas, inclusive a Simone.
E aí ela entrou em contato comigo e falou assim, eu queria muito levar um cacto para você. Uhum. Eu falei assim, pode, não tem problema nenhum, pode vir. Mas no final da live eu vou estar mostrando a nossa foto, um tempinho atrás. Sim, é E, verdade. e assim foi que Deus nos apresentou. Isso, na verdade, assim, eu tinha terminado o meu tratamento, né? Tinha 2 meses, e eu vi o seu post, né? Só para as pessoas entenderem um pouco melhor. E Deus colocou no meu coração assim: você acabou de vencer, de passar, né, pelo processo do tratamento, né, da quimioterapia, da radioterapia, e eu recebi algo que me fortaleceu. Então, na hora me veio assim: eu posso estar trazendo uma palavra para ela, uma oração, algo que possa fortalecer ela neste momento. E aí eu entrei em contato. Quando nós conectamos, eu falei, eu posso te fazer uma visita? Aí veio a ideia, né, no caso, de te presentear da mesma forma que eu fui presenteada. Mas eu vou estar explicando melhor aí, porque as pessoas acabam não entendendo muitas vezes, né? O sentido aí dessa força, né, que Deus nos deu, né? E assim, eu tô aqui em Boston, né? Tem 8 anos agora, né? Então, esse tratamento do câncer foi em 2018, né? Eu cheguei aqui em 2016 e em 2018, na verdade, foi no final de 2017, né? Então, eu estava praticamente com 1 ano e meio aqui de América, né? E eu tive alguns sintomas, né? Assim, que eu fui no ginecologista para verificar alguns sintomas normais que normalmente é feito, né? Os exames de preventivo, né? E quando eu fiz os exames, a médica já me disse que tinha algo de irregular nos exames e que poderia ser um câncer. Então ela já me assustou logo de cara e tinha 1 ano e meio só que eu estava aqui. E esse período de 1 ano e meio foi um período onde eu estava ainda em adaptação com a América, né? Porque a vida aqui não é fácil, né? Então, principalmente quem chega aqui, trabalho, né? Para poder se adaptar com todas as mudanças. E foi nessa situação aí em que eu comecei o ano de 2018, né? Quando foram feitos todos os exames. E a médica me ligou, né? Porque aqui eles dão a notícia para nós pelo telefone. Eu não sei como foi com você na época, mas aqui eles falam, né? Dão a notícia para nós por telefone para poder encaminhar para biópsia, poder encaminhar para outros exames. E aí, quando começou o ano de 2018, em janeiro, eu recebi o diagnóstico do câncer no útero, né? Porque eu fui fazer os exames ginecológicos e o câncer já estava ali instalado e a médica, na hora, ela já identificou, detectou, mas falou para mim, vamos agora para as fases de exames, biópsia, para saber qual é o grau e saber qual o tratamento. Então, nesse período, eu entrei ali naquele momento em que você vai para Deus, né? Porque nós somos cristãos, então a nossa atitude, né? A primeira, o que que é? Ir para Deus e falar, Senhor, né? E agora? Olha o que eu estou passando. Eu estou aqui, eu e minha filha, que eu vim para cá só nós duas. E ainda em adaptação, em Boston. Então foi algo assim que me pegou totalmente assim. Eu não tinha outra alternativa senão confiar no Senhor, né? E eu orei, eu coloquei diante de Deus. E eu vinha num período ali com muitas questões emocionais, né? Tanto é que eu creio que esse tumor, ele digamos que cresceu muito rápido, né? Por conta disso, né? Nós sabemos que situações emocionais pode acabar desenvolvendo, né? Mais rapidamente aí, abaixando a imunidade do corpo, né? Fazendo com que as células se desregulem, né? A minha alimentação ficou muito desregrada nesse período que eu cheguei aqui. Então foram vários fatores, né? E então fui começar a fazer os exames, né? Exames de ultrassom, exames, né? Já com a biópsia, né? E quando veio, né, o resultado do exame, sim, era um tumor, 2 tumores cancerígenos, né? 2 tumores malignos, né?
e esses tumores estavam somente no útero, não tinha metástase, então isso foi o que a médica falou. Ok, né? Porque quando tem a metástase, aí sim é um caso mais grave, digamos assim. Porém, o grau 2, ele já estava bem próximo de repente, afetar outros órgãos. Então, o que ela sugeriu? Que eu fizesse a quimioterapia e a radioterapia seria, no caso, o tratamento mais potente para diminuir os tumores e aí sim eu poder fazer a cirurgia. Porém, ela falou, nós vamos dar um início com 2 meses do tratamento, né, da quimio e da rádio, e nós vamos continuar verificando para ver se o tumor vai regredir, se vai ter um resultado. E ok, e nesse período eu já tinha orado, já tinha colocado diante de Deus, né, toda a minha condição, e eu comecei a viver ali um período, digamos que debaixo da graça mesmo do Senhor, porque Deus me deu uma estratégia, já foi nesse período logo, antes de começar o tratamento, foi de louvor e adoração. Então começou com essas estratégias. Então, durante um período ali que eu estava orando e ouvindo uma ministração, eu ouvi no fundo, né, de uma ministração aquele louvor da Cassiane, né? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, né? Então, quando eu ouvi aquele louvor, que é o simplesmente louve, né? Então, você louva em qualquer situação. E eu ouvi aquele louvor e Deus falou muito forte comigo. É essa arma que você vai usar nesse período, louvor. E eu comecei a louvar, e eram várias músicas, vários louvores de adoração. E ali Deus foi me fortalecendo, e Ele foi sondando, né, o meu coração, sondando tudo ali, aquilo que eu estava vivendo naquele período. Era como se passasse um filme, né? Porque normalmente acontece isso, né, numa situação de tratamento, né? Passa um filme da sua vida ali, você começa a reavaliar as suas ações, as atitudes que você tomou. E ali eu comecei a ter momentos ali onde Deus foi me curando no meu emocional. Então, o primeiro foi a liberação de perdão genuíno para pessoas que de repente eu falava, não, já está tudo resolvido, já foi liberado, eu estou aqui nos Estados Unidos, a minha vida lá no Brasil já está tudo ok, mas não estava, porque quando o Senhor vem e sonda o nosso coração, ele vai no mais profundo. E aí eu consegui identificar áreas que eu ainda precisava liberar perdão. E foi ali um trabalhar de Deus neste período, agindo em várias áreas, como insegurança, no medo. Nesse período eu cheguei a ficar sem trabalho, porque eu ia começar a radioterapia de segunda a sexta no hospital, todos os dias. 28 radioterapias. Então, todos os dias eu tinha que estar no hospital. E aí eu fiquei sem trabalho, o trabalho normal aqui, né, que eu tinha, que era o dia todo. E eu falei, Senhor, preciso de um trabalho, mesmo que eu, né, vou começar o tratamento, mas eu não posso ficar sem trabalhar. A minha filha, ela tinha 17 anos na época, era estudante, e ela tinha começado, fazia 2 meses, um trabalho de 20 horas, né, que é o permitido, né, para os estudantes aqui, e ela tinha começado há 2 meses apenas um trabalho, e eu falei, não, eu tenho que trabalhar. E Deus começou provendo, além das questões emocionais, foram também as questões físicas, as necessidades, porque aí eu consegui um trabalho no período da tarde, aonde eu conseguia fazer o tratamento pela manhã e à tarde eu conseguia trabalhar. E então, nesse período, até começar o tratamento, eu já fui percebendo ali esse trabalhar de Deus, assim, no emocional, né? No emocional, e eu fui tendo, assim, a certeza de que era como se eu estivesse ali num deserto e o Senhor me carregando no colo, né? Porque logo veio a palavra para mim, né? Que é em Oséias 2,14, que fala, né? Eis que eu atrairei ao deserto e ali lhe falarei ao coração. Esse versículo, ele ficou marcado para mim, porque eu sei que foi o Senhor que permitiu esse deserto. E ele estava ali cuidando de mim de uma forma
que era impressionante. As pessoas não acreditavam que eu estava num tratamento de câncer, né, nesse período. E então, entra também a parte, essa foi a parte emocional, né, da onde Deus foi curando ali as feridas, né, os traumas, muitas situações emocionais. E a parte do corpo também é importante, porque durante esse período, aqui os médicos nos hospitais, né, onde eu fiz foi no Mass General, né, o tratamento, eles não dão muita informação sobre alimentação, pelo menos para mim, não teve. E aí eu fui buscar, não é verdade? Eles não falam, não, você pode, normal, sua vida normal. A verdade é que eles dizem que é normal tudo, né? Tudo para eles, não, você continua comendo normal. Só que o meu normal não era eu não estava tendo uma alimentação saudável na época que eu descobri o câncer. Então eu falei, como assim? Não, eu tenho alguma coisa errada. Aí eu comecei a pesquisar médicos, nutrólogos, médicos que realmente falam de alimentação, que o alimento seja o seu remédio, né? Que alguns médicos falam, né, sobre a saúde, né, a alimentação, né? Médicos da saúde. E aí eu cheguei a vários médicos e aí eu descobri que eu tinha que tirar o açúcar, que eu tinha que cortar carboidratos, uma alimentação super regrada, né, com alimentos saudáveis, naturais. E também eu cheguei à informação sobre a imunidade, que eu precisava estar com a minha imunidade alta, a minha imunidade precisaria estar sempre boa, né? Com uma alimentação saudável, a gente consegue. Porém, como o tratamento do câncer, a radioterapia e a químio são muito agressivos, se a imunidade baixa, nós não conseguimos o resultado, né, esperado. Então, a gente precisa realmente ter esse cuidado com a imunidade. E foi aí que eu conheci um suplemento, pesquisando, né? Cheguei até 2 suplementos, mas depois eu cheguei a um suplemento, que é uma molécula, né, que aumenta a imunidade do organismo. E nessa época, eu tomei essas cápsulas, né, esse produto, a representante me explicou, eu pesquisei, e foi aí que eu cuidei da parte do corpo também, porque a parte do corpo cabe a nós, né, assim como o emocional. Cabe a nós nos livrarmos dos pesos, né, na nossa mente para você ser livre, porque tudo aquilo que está na sua mente de ruim, né, vai refletir no corpo. Então, hoje já é provado que a maioria das doenças que nós temos no nosso físico, né, principalmente câncer, né, tem causas emocionais. Então, essa é a importância de nós estarmos com o espírito, alma e corpo saudáveis, né? Alinhados. Então, a parte da alma, o Senhor estava ali, curando, tratando, eu me abri, eu me permiti, né? Essa cura. A partir de você curando a sua mente, o seu corpo ele também vai reagir. Porém, nós temos que fazer a nossa parte. A alimentação é essencial durante o período do tratamento do câncer. E eu converso com várias pessoas que eu comento, olha, você está fazendo o tratamento? Tô, mas e a alimentação, como é que tá? Ah, não, estou comendo normal, continua comendo carboidratos e açúcar. E isso tipo assim, é o alimento para o tumor. É o que alimenta as células cancerígenas, né? A verdade é que muitas pessoas desconhecem muitas coisas, né? Desconhecem. Até porque entra naquele lado de mito e verdade. O que é um mito e o que é uma verdade? Até porque os médicos não esclarecem isso para nós. Isso. E isso é uma coisa muito complicada, porque se a gente não correr atrás das informações, realmente fica muito difícil da gente ter essa localização do que fazer, como fazer. Eu acho que isso é uma das coisas mais complicadas e o que causa mais medo para uma pessoa que descobre que está com câncer. Verdade. Né? Mas eu queria perguntar para você, assim como você falou do corpo, da alma, como é que foi esse lado de Deus te dar esse ministério de câncer? Conta pra gente como é que foi isso. Né? Você quer dizer? Sim. Então, aí eu já vou entrar agora nessa parte, né,
para a gente poder entender, né? Quando eu comecei o tratamento, a químio e a rádio, né? Que aí sim foi o vamos ver, né? Porque é difícil, né? A gente que passou pelas químios, né? Sabe como é dolorido, como é difícil ali as reações, né? Do corpo, né? E na segunda quimioterapia eu fiz, eram sete quimioterapias que eu tinha que fazer durante esses 2 meses, uma por semana, e a radioterapia todos os dias. Então eu estava todos os dias no hospital. E a primeira quimio foi tranquila, mas a segunda quimioterapia eu tive uma reação ruim na hora que a enfermeira, né, injetou o líquido, né? E quando eu recebi ali aquela injeção, começou a me sufocar, eu passei mal na quimioterapia, pedi para ela desligar ali o aparelho para eu me recuperar, e ela nem entendeu muito também, mas ok, tal. Se preocupou ali, me atendeu, eu tive que dar uma pausa, esperar, mas aí eu depois consegui fazer a químio, a segunda. Mas eu fiquei assim com a cabeça muito dolorida, muito mal-estar, né? Eu fiquei com o corpo assim ainda bem debilitado. E quando eu cheguei em casa, eu pedi oração para os irmãos da igreja, né? Para os irmãos que eu reunia, né? Da igreja. E uma das irmãs da igreja, né? Ela estava orando por mim, isso foi numa terça-feira, as químios eram todas terças. E quando chegou no domingo, ela falou: Simone, eu estava orando por você, né? Quando você pediu a oração na semana, sobre que você tinha passado mal, e Deus me deu uma palavra para falar para você, e ele falou para eu te entregar um presente. Então aí eu já fiquei assustada, falei, como assim? Já fiquei surpresa, né? Como assim um presente? E aí ela falou, sim, eu estava orando por você e Deus foi muito claro. Ele disse que era para eu te dar um cacto de presente, uma planta, né? E eu fiquei, né, com essa cara também, falei, como assim, né? E aí ela explicou, ela falou, olha, eu fui depois entender que aí Deus foi trazer para ela ali um entendimento, porque o cacto, ele é uma planta do deserto, né? Então, ele é uma planta que quem mora na região nordeste, né, do Brasil, ou aqui mesmo nos Estados Unidos, nas regiões ali de deserto, né, sabe que o cacto, ele suporta altas temperaturas, baixas temperaturas, ele é uma planta muito resistente, né? Então, quando ela viu isso, né, ela falou, uau, faz sentido, porque a Simone está passando por um deserto, então Deus está dizendo que ela é forte como este cacto. E quando ela começou falando, na minha mente, eu ficava, como assim forte? Eu estou me sentindo a mais fraca. Eu não tenho isso, não tenho essa força. E aí ela falou, mas tem um outro sentido, não é só o fato dele ser uma planta do deserto. O motivo do cacto ser forte e permanecer, né, ali no deserto, há várias tempestades, sol, frio, calor, né, ele resiste a tudo. É porque ele tem uma água dentro dele. E é essa água que mantém o cacto forte durante todo o período ali, né, que ele está no deserto. E aí eu falei, uau, faz muito sentido, né? E só que aí, no caso, ela deu aí Deus, né, falou comigo, né? Quando ela me entregou, eu fiquei muito emocionada quando eu recebi o cacto. Deus foi começando a ministrar no meu coração. Por quê? O cacto, ele não é a água, né, que está dentro do cacto, não é para manter somente ele ali forte no deserto. Se uma pessoa está caminhando no deserto e ela está ali também precisando de água, ela pode abrir o cacto e beber dessa água. Então, quer dizer, o cacto, ele estando ali, ele também sustenta, ajuda, né? Sustenta outras pessoas que estão no deserto. E aquilo ali falou muito forte comigo, porque essa água, para nós que somos cristãos, é Jesus, né? Ele é a água da vida, ele é que nos sustenta, é ele que traz para nós essa força que nos mantém de pé. Então, para mim fez todo sentido. Deus me dá esse presente, porque eu estava me sentindo muito fraca e ele queria que eu soubesse que a força que eu estava tendo durante aquele período vem dele e que essa força não era só para mim,
eu poderia também estar ajudando outras pessoas, né? Compartilhando, no caso, porque o milagre, a cura, o processo de cada um é individual, mas nós podemos, assim como fala na palavra, né? Com as consolações que nós fomos consolados, nós podemos consolar os outros, né? Então, essa palavra ficou muito forte comigo. Então, da mesma forma que eu recebi, eu poderia também estar ajudando outras pessoas. Mas isso foi na segunda quimioterapia. Ainda faltava o período ali para concluir, concluir, né, o tratamento. E quando foi a última semana, né, do tratamento, ainda faltava uma semana para as radioterapias e faltava uma químio para concluir. Aí a médica solicitou uns exames internos, né, e uma radioterapia, né, que aqui chama aquele MRI, né, que fala MRI, né? Enfim, e aí quando eu fiz esse exame e ela pegou os resultados, né, lá no hospital, os tumores, eles simplesmente tinham secado, assim, sumiram, não tinha mais nem, né, tinha resquícios ali, assim, dos tumores, mas eles tinham secado de uma forma que ela ficou abismada, ela falou, uau, como assim? Chamou até alguns médicos, aí eles olharam, eles falaram, quanto tempo? Aí foram investigar, verificar, e aí eles falaram, olha, para esse tempo que você fez o tratamento, era para os tumores somente terem diminuídos. Tipo assim, se estava ali um tamanho assim, era para ter diminuído, não secar da forma que secou. E aí ela falou, eu estou já interrompendo o seu tratamento, não precisa nem fazer a última químio, mas por precaução, né, para ficar uma forma mais assertiva ali para o hospital, enfim, ela achou melhor fazer a cirurgia para retirar o útero, né? E aí eu entrei todo no processo, né, para poder fazer a cirurgia. E aí foi nesse período que eu fiz a cirurgia, estava aguardando ali, estava em repouso, né, em casa depois da cirurgia, que apareceu a postagem, né, da Gláucia no Bazar de Boston aqui. E Deus colocou no meu coração, na hora que eu vi a postagem. Eu falei, uau, ela está em tratamento do câncer, não sei em que condição, eu não sabia nada, né? Mas, de repente, eu posso dar uma força para ela, eu posso orar por ela, eu posso compartilhar aquilo que Deus falou comigo, eu posso estar passando para ela. E aí a gente conectou e, né, você aceitou a visita, né? E eu fui com a minha amiga. Eu acho que para nós, né? Eu acho que tanto para você que deu, quanto para mim que recebi, é uma coisa muito, muito boa, porque nós estamos muito carentes nesse período. Sim. De amor, de afeto, a gente está muito sensível. Então, assim, tudo que as pessoas fazem por nós, um mínimo de carinho, né? Seja qualquer gesto, para as pessoas que estão com câncer, passando por esse processo, é uma coisa assim que é imensurável, né? E a gente também tem muitas pessoas também que elas querem se isolar, elas não querem ver outras pessoas. Depende do processo de cada um por cada um. Né? Eu já estava num outro estágio, né? Então, para mim, já era mais fácil. Mas existem pessoas que a gente tem que respeitar o momento dela. Isso é muito eu respeito. Né? Inclusive, Gláucia, nesses 6 anos, tem pessoas que eu entro em contato e eu falo, olha, eu tenho testemunho, eu posso orar com você? Você aceita eu posso estar fazendo uma visita? Eu tento ali, né, ir na casa da pessoa, e tem pessoas que não aceitam, justamente pelo que você falou, que a pessoa tá ali naquele momento, não quer receber visitas, não quer, e eu respeito, eu falo amém. Eu posso orar com você por telefone? E eu mando uma oração, falo o testemunho, conto, e amém. A gente tem que respeitar a individualidade de cada um. Mas durante esse período, depois que passou, né, o tratamento que eu fiz, a sua visita para você, eu entreguei vários cactos, né? Foram aqui em Boston, foram, né, alguns, e no Brasil também. Então, quer dizer, na verdade, como
Na época, eu não usava Instagram, né? Eu comecei a usar Instagram de verdade mesmo agora na pandemia, né? Quando começou a pandemia, que começaram lives e tal, aí que eu fui começar a usar o Instagram, mas eu usava ali uma foto ou outra, nem sabia usar direito. Mas na época eu tinha só o Facebook, né? Que eu também não era muito ligada de postar muitas coisas, né? E na época, como a igreja no Brasil estava orando por mim, né, a minha igreja, né, da onde eu vim do Brasil, amigos, né, sem contar os parentes, né, que estavam muito preocupados. Então, o que que eu fiz? Eu fiz um vídeo de 7 minutos lá no Instagram, no Facebook e coloquei no Facebook. Olha, eu recebi a cura, os amigos que estão aí orando por mim. Eu fiz um vídeo ali para trazer para eles a informação, né, que eu tinha sido curada, que os tumores tinham secado e que eu recebi um presente, que foi um cacto, que foi algo inusitado, foi algo assim que só Deus para fazer isso, jamais, né, iria passar na minha cabeça algo assim. E aí, várias pessoas viram o vídeo, né, esse vídeo do Facebook, e o que aconteceu? Tinham pessoas que, ao longo ali, né, no decorrer dos anos, olha, entravam em contato comigo, até pelo Messenger, né, ou quem tinha o meu telefone, Simone, tem uma pessoa, uma parente minha que está com câncer, você tem aquele vídeo que você postou? E aí eu tenho sim, eu posso te mandar, tá no Facebook, né? E aí eu mandava o vídeo, mas aí eu falava, não, eu posso mandar o vídeo, mas tem como eu estar conversando com ela para eu poder passar algumas informações? E eu sempre falava da alimentação, eu sempre falava para a pessoa procurar beber água alcalina, porque isso também faz diferença, né? De você ter um corpo alcalino, limpo, né? Então eu procurava falar com a pessoa e passar, olha, você está cuidando da sua alimentação, tal, e posso orar com você e liberar a cura, porque faz parte, nós somos cristãos. O nosso papel é orar pelas pessoas. A cura vai vir de Deus. E nesse período do tratamento, o que eu percebo é que é algo muito individual de cada um ter o seu secreto com Deus. Porque a experiência vai ser diferente para cada pessoa. Você teve a sua experiência nesse período do câncer. Cada um vai ter a sua experiência, mas o que Deus quer é que nós dependamos dele, é que nós busquemos ele nesse lugar secreto, neste lugar de oração. E, para mim, a estratégia louvor, né, como eu disse, né, os liberar de situações emocionais, a gratidão, eu comecei a declarar também, antes mesmo de receber a cura, eu declarava que eu estava curada. Então, eu tomei posse da minha cura realmente. Além de ter recebido, né, oração na igreja, com palavras até de cura, palavras proféticas, né, de cura. Mas eu tomei posse ali daquela cura. E eu acho que, eu creio, né, que tudo, corpo, alma e espírito, tudo precisa estar alinhado. Não é somente... As pessoas, elas não têm noção de como há poder na palavra dela, assim como a Bíblia diz, né? E se ela fala dentro da doença, não vou vencer, não vai acontecer, não vou ficar curada, realmente o corpo reage dessa forma. Exatamente. Né? Não só a nossa fé, mas a nossa postura, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de se comportar enquanto o período que a gente está dentro do processo é muito importante. Eu acho que tem que lembrar, tem que saber, e às vezes até desconhecem isso, né? Porque às vezes receberam um diagnóstico, estão ali, e ela fala assim, já é a minha vez, a ficha vai puxar. A pessoa já se entrega, né? A pessoa se entrega, e não é por aí, né? Ela tem que ver que tem um Deus que tem um propósito em todas as coisas, né? E eu queria ver com você o que geralmente as pessoas reagem. Eu sei o que aconteceu comigo. Mas quando você entrega um cacto para essas pessoas que estão passando por esse processo que nós passamos, que é um processo muito dolorido, o que geralmente essas pessoas passam para você? O que você sente que acontece depois que você entrega esse cacto para elas? Olha, eu tive várias experiências, né? Você foi a primeira e teve algumas aqui. E aí no Brasil também, como eu disse, como chegou até lá algumas pessoas,
a minha irmã entregou alguns cactos lá, a minha cunhada, ela participa de um grupo de mulheres, né, de oração, que fazem visitas, e ela chegou a comentar comigo, olha, o seu testemunho, ele tem chego aqui, né, aqui no Brasil, lá em São Paulo, né, de onde eu sou, o que que tem acontecido? Quando nós vamos fazer uma visita e é alguma mulher, né, que está com câncer, ou até um homem, mas geralmente mulher, a gente leva o cacto e conta o seu testemunho. Aí eu falei, como assim? Eu fiquei até surpresa quando ela me falou. Porque elas entenderam o sentido da força, né, o sentido do testemunho. E aí durante este período, teve outras pessoas também que eu enviei o cacto, mas assim, através da minha irmã, teve uma amiga minha também que entregou um cacto lá na cidade onde ela mora, que é lá em Natal, no Rio Grande do Norte, que ela morou aqui, agora ela está no Brasil, e aí teve uma mulher que estava, né, uma amiga que estava com câncer lá, e ela entregou. E a reação das pessoas é exatamente essa. Quando elas me mandam um agradecimento, né? É exatamente essa. Uau, Deus falou comigo através aí desse presente. Eu me sinto fortalecida, me sinto exatamente como você falou, me sinto amada. Eu sei que Deus está me fortalecendo, porque a força vem dele. E ele vai o quê? Nos fortalecer justamente na nossa fraqueza, que é como diz a palavra. Quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes. Então, nesse período de maior fragilidade, é o período que nós temos que buscar essa força em Deus, porque senão o nosso organismo não reage. E é como eu falo, a imunidade é tudo, né? Igual você falou, a pessoa começa a pôr na cabeça que é muito difícil o tratamento, é isso, começa a pôr na mente, isso vai refletir no corpo. Então, a imunidade baixando, o tratamento fica muito mais difícil. Então, é isso que precisa, né? Ter essa consciência de que é um tempo difícil, sim, mas o câncer não necessariamente é um decreto de morte. Nós temos muitos testemunhos de mulheres curadas. Nós somos provas disso. Somos provas disso e testemunhos de milagres sobrenaturais, né? No caso de mulheres que nem precisaram fazer o tratamento, quando voltaram para fazer o exame, cadê? Sumiu. Então, assim, Deus vai agir com cada um de uma forma diferente, né? Comigo foi dessa forma e eu creio que tem um propósito, que é justamente para eu poder passar isso para as pessoas. Eu sei que hoje eu não tenho até falado tanto, coloquei lá no meu Instagram, eu tenho passado um período agora, né, esse ano, onde eu sei que Deus tem trazido uma cura sobre mim para outras áreas, situações que Ele está alinhando, né, com propósito, com chamado, mas esses 6 anos, digamos assim, até o ano passado, eu sempre fiz isso sem rede social, nunca me importei. Tem pessoas que eu entreguei que eu nem foto eu tirei. Com você eu tirei a foto que eu estava com a minha amiga, vamos tirar uma foto. A foto ficou ali guardadinha durante tantos anos, só o ano passado que eu fiz ali o post e coloquei. Então, eu sempre fiz isso muito assim, naturalmente, não era nada com intenção eu vou lá fazer para postar. Não, nunca foi essa a intenção. Tanto é que tem mulheres que eu entreguei que eu não tenho a foto, né? Que eu entreguei simplesmente. Nossa foto junto, o pessoal saber como a gente tá melhorzinho. Só um pouquinho. Conseguiu? Ah, tá. Vamos ver. Espera aí. Eu vou estar mostrando para vocês aqui. Deixa eu virar aqui. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Conseguiu? Ah, sim! Essa é a foto do dia que eu visitei a Gláucia e eu levei ali, né, um vasinho, né, um vasinho representando, né, porque ali é uma suculenta, né, mas é da família do cacto, né, e aí nós, realmente, que bênção, né, Gláucia?
Glória a Deus, glória a Deus. E é isso. E eu creio que Deus tem um propósito, né, em tudo isso. Eu creio, eu sinto, né, Deus como um chamado mesmo, sabe? Para, da mesma forma que eu fui fortalecida, que eu posso estar ajudando mulheres que estão passando, né, pelo processo do câncer, ou talvez de qualquer outra enfermidade, né? Porque nem sempre tem outras doenças que também abalam. E eu creio assim que hoje, no mundo, né, que nós estamos, as doenças na mente têm afligido muito as pessoas. Então, a depressão, ansiedade, né? A gente tem visto aí síndrome de pânico, e hoje até outras doenças aí que estão, cada dia aparece mais doenças da mente, né? E tudo isso tem causado o quê? Tem causado doenças no físico, né? Então começa na mente, né? E infelizmente a maioria das doenças no corpo hoje são causadas pelo emocional. Então a gente tem que cuidar muito, né, do nosso emocional. Ficou sem som. Melhorou? Ai, agora voltou. Então, até porque existe uma estatística que, assim, muitas das vezes as pessoas elas têm o câncer não só de hereditariedade, que pode acontecer, né? De ter um gene na família Sim. e aquele gene passa para você. Mas a maioria das vezes ela vem de um problema mal resolvido, né? Sim. De mágoa, de pessoas que têm raiva, de pessoas às vezes passam por uma situação muito difícil na vida, ou de perda, ou de um divórcio, e aquilo ali, depois de um tempo, porque você fica ruminando, você fica Combinando. dentro de você e você não põe para fora, aquilo seu corpo sente e se explode dessa forma. Mas isso não é sentença de morte, né? Para muitas pessoas que pensam como nós. Porque as pessoas que pensam que realmente elas não vão sair, elas não saem. Né? Nós não somos Deus para saber quem vai sair ou quem não vai sair. Mas eu e você somos a prova viva de que a cura existe e que lá no fim do túnel, porque o tratamento não é fácil, Não. né? Principalmente o seu, né? Que foi durante mais de um ano, né, Glaucia? O meu foi mais de um ano. Uhum. Qualquer dia eu vou fazer uma live só para contar meu testemunho, porque é grande. Sim. E eu queria, Simone, que você desse uma palavra para as pessoas que estão aqui, que está passando por esse momento difícil, né? O que você tem de mensagem para essas pessoas? Olha, é o que eu falo, é a mensagem que eu tenho carregado hoje, né? Corpo, alma e espírito alinhados, né? É o que eu tenho buscado. Não cheguei ainda, né? Eu creio que nós estamos nessa caminhada constante até Jesus voltar, né? Nós estamos sempre aí caminhando rumo, né, ao propósito, né? Mas buscar espírito, alma e o corpo alinhados. Eu, durante muito tempo, tive essas situações emocionais, igual você falou aí. A mágoa, ruminando, aquela coisa. Eu, né, tive um divórcio, né? Eu sou divorciada. Aqui hoje é só eu e a minha filha. Então, teve situações, sim, que eu sei que agravaram, né? Durante aí, né? Que trouxeram. E aí, o tratamento, o que que é? Jesus. Para mim né? Para mim foi, e eu creio que para todos. Nós temos aí ajuda, né? Eu creio que são, digamos assim, os psicólogos, os terapeutas, nós temos aí médicos que vão nos auxiliar, né? No caso, quando faltar alguma vitamina, que eu digo assim, porque tem situações emocionais que realmente precisam, falta de hormônio, falta de algo ali, né, na sua mente para que você possa pensar, né, melhor, raciocinar, mas muitas das situações você consegue resolver declarando a palavra, porque tudo que a ciência hoje traz para, digamos ali o coaching, né? Os terapeutas, hoje os próprios cientistas, tudo que eles trazem hoje, o fundamento, a base é a Bíblia.
Então, nós temos a palavra hoje, né? E eu acho incrível que muitas vezes tem algumas descobertas aí que os cientistas fazem. Olha, foi descoberto que o jejum faz bem para o corpo. Gente, isso está na Bíblia há muito tempo, né? E aí a gente começa a ver, fala, meu Deus, tem muito. Fala, foi descoberto que se os coaches usam muito isso, que você tem que sorrir, alegria e tal. Gente, está na Bíblia. A alegria do Senhor é a nossa força. Tem lá várias técnicas até para que você tenha alegria ali, para que isso, né, gere a dopamina, gere ali o hormônio que o nosso corpo precisa. Mas na Bíblia tem também, tá tudo ali. Então, assim, o que eu vejo é isso, né? É estar com o espírito, a alma e o corpo alinhados, né? Eu sei que eu ainda tenho muita caminhada ainda, preciso, né? Realmente alinhar muitas coisas, principalmente no corpo, né? Porque a gente acaba desregrando, termina o tratamento, volta a comer ali um docinho, volta a comer, né? E aconteceu comigo. E eu não sou muito de exercício, preciso voltar a fazer exercício. A gente sabe, é algo que todos nós precisamos. Então, quer dizer, espírito, alma e corpo. E o que eu ia comentar, né, assim, sobre a imunidade, né? Hoje eu faço parte dessa empresa que eu usei o produto há 6 anos atrás, né? Que é a empresa número 1 de imunidade do mundo. E hoje eu me tornei representante deste produto que eu usei. E na época eu não tinha informação sobre que eu tenho hoje, né? Então é mais um aliado também, que é o que eu tenho falado agora nesses últimos meses, né, com as pessoas que eu tenho conversado, né, sobre o câncer. Eu tenho passado essa informação, que não é só a alimentação, né, o emocional, o corpo, o emocional, é também você cuidar aí da imunidade, porque vai fazer a diferença, né, no tratamento, né, para quem está em tratamento, mas o mais importante é para prevenir. Então, os produtos, os suplementos, né, as pessoas saudáveis têm que tomar. Você que não está doente precisa tomar para que você já mantenha a sua imunidade estabilizada. E hoje eu estou fazendo parte dessa empresa, né, que fala aí sobre esse cuidado sobre a imunidade também. É isso. E eu creio que é isso. Buscar Deus, buscar o Senhor, não apenas a cura física, mas buscar Ele no lugar secreto. Eu penso assim, eu fiz essa oração, né? Senhor, qual o propósito de tudo isso, né? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Né? Porque muitas vezes a gente questiona Deus, né? Assim, quando vem a enfermidade ou alguma outra situação difícil, né? Qual é o propósito disso? Deus sempre quer nos ensinar, né? Com algo, né? Mesmo sendo algo difícil ou, né? Ou uma doença. E eu sei que Deus, nesse período, foi isso, foi Ele me curar nas minhas emoções, para que eu tivesse essa cura, né? E passasse aí digamos assim, esse chamado, né? Para as pessoas que estão sofrendo hoje também com o tratamento. Eu acho que é muito interessante essa ligação do cactus, né, com o que você passou, porque eu acho que muitas das pessoas que estão nos ouvindo hoje, vendo essa live, eles nunca pensaram sobre esse aspecto, porque a gente às vezes vê o cactus ali no deserto, a gente conhece a planta cactus, a gente não dá o mínimo valor, né, Sim, como a rosa, como dá para um outro tipo sim, de flor. E a gente não tem essa conexão, essa ligação de que um cacto pode fazer de diferente na vida de uma pessoa, né? verdade, Eu verdade. particularmente fiquei sabendo muito disso depois que você veio aqui. Sim, eu também. Então, para mim era uma planta desconhecida. É, Então, eu, uma coisa muito interessante e assim, né? E eu acho que as pessoas também não tinham essa ligação de saber como que o cacto pode representar alguma coisa bem legal e diferente na nossa vida. eu fiquei surpresa também quando eu recebi e entendi, esse Deus trazer isso. E eu cheguei a falar assim para minha amiga, né? Falei, meu Deus, mas tem tanta planta bonita, né? Tanta planta mais assim, nossa,
rosa, flores, eu não sabia, mas o cacto ele floresce, é a coisa mais linda a flor do cacto. Eu não conhecia, eu não tinha um entendimento, né, sobre o cacto da flor, não, nunca nem tinha visto praticamente um cacto, eu morava em São Paulo, no Brasil, e eu não tinha, eu fui ver aqui, a gente sabe, então, quando eu fui entender que o cacto floresce, né, o que Deus quer é que nós floresçamos no deserto, né? Então, o deserto não é um lugar para nós ficar, é um lugar de passagem. Não é um lugar para você morar, né? É um lugar só de passagem. Então, nesse período que você estiver no deserto, né, passando por uma enfermidade, ou seja lá qual a situação, né, de deserto, né, saiba que o cacto floresce. Então, é possível, né, você ter ali algo de bom, algo bonito, algo, né, algo que você vai falar, olha, eu passei por um deserto, mas eu tive ali essa experiência, né? E eu creio que é isso. Deus ele quer trazer sobre nós essa maturidade, né? Ele quer que nós aprendamos e que nós busquemos a face dele, não apenas as mãos, não apenas a cura, porque quando a pessoa está doente, geralmente você quer ali a cura a qualquer preço, né? Não, vou buscar a cura, mas a experiência real é você buscar buscar a face de Jesus, é buscar o Senhor, é ter esse tempo de secreto, e aí ele vai falar com a gente no particular, cada um com a sua experiência com Deus. Eu espero que essa sua palavra vinda de Deus, né, do seu testemunho, tenha edificado a vida de muitas pessoas. A gente já está terminando a nossa live. Isso, Eu quero agradecer a você, Simone, por você ter compartilhado com a gente um pouquinho do que você passou. E a gente fica feliz por você hoje estar cancer free, né, que a gente chama, né, liberada, e aí ajudando outras pessoas que hoje realmente, infelizmente, ainda estão nesse processo que nós passamos, né? Eu queria dizer para vocês que ela tem um Instagram chamado Fortalecidas no Secreto, é uma bênção. Se vocês quiserem e puderem, sigam ela, porque ela sempre tem uma palavra linda de Deus para poder compartilhar com você, com sua família também. E a gente ficaria muito feliz se vocês pudessem estar ajudando ela também a compartilhar essa ideia de esperança para outras pessoas que também estão precisando, assim como eu e ela um dia precisamos, né? É verdade. Eu queria agradecer a participação de todos. Muito obrigada por quem esteve aqui com a gente. Eu estou muito feliz e eu espero vocês nas próximas lives, né? Porque esse assim, é só a pontinha do iceberg, né? Aquele que começou a obra é fiel para terminar. Né? Eu creio que a gente tem que levar isso para as pessoas que precisam. Muitas pessoas estão nos hospitais precisando de uma palavra, de um apoio, de um conforto, de um carinho. Amém. Estamos aqui para fazer isso. Dá tempo de eu fazer uma oração bem rápida? Com certeza. Vamos lá. Eu quero orar pelas pessoas que estão enfermas agora. Se você está enfermo ou se você conhece alguém, né, que está doente, ou talvez alguém que esteja enfrentando câncer, eu quero liberar essa palavra agora sobre a sua vida, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento aqui, onde eu pude compartilhar, ó Pai, novamente o testemunho, mas em nome de Jesus, o testemunho não é meu, o testemunho é do Senhor, o testemunho é do que o Senhor faz na nossa vida quando nós cremos totalmente em Ti. E por isso, em nome de Jesus, o Senhor deixou na Tua palavra para que nós declarássemos a cura sobre os enfermos. E por isso, em nome de Jesus, eu quero declarar agora sobre a vida de qualquer pessoa que esteja enfrentando uma situação de enfermidade neste momento, que o Senhor possa visitar neste instante, Pai. E libera, Senhor Deus, a cura sobrenatural sobre essas vidas. O Senhor pode fazer o milagre que essa pessoa está esperando, que os seus anjos possam ministrar agora a cura sobrenatural. Eu creio porque o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Amém. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
Por isso eu declaro agora cura sobrenatural sobre a vida de cada pessoa que esteja necessitando, em nome de Jesus. Amém. 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 E isso vai chegar a muitas pessoas que realmente precisam dessa oração e vamos ver frutos. Assim como o cacto, você me entregou o cacto, vamos Amém. pegando o cacto através dessa live. Né? Amém. Glória a Deus. Agradeço muito, Eu feliz. que agradeço, Gláucia. Ó, beijos. Gente, boa Obrigada noite. a todos. Deus, obrigado a todos mesmo, tá bom? Vejo vocês na próxima live. Tchau, tchau. Tchau, ficam com Deus. Beijos.